tinha a atenção que ela queria e não conseguia. Exatamente. Então, o que eu percebo assim, é um pouco mais da identidade. Como é que funciona, então, os jovens que estão descobrindo aí isso? Existe uma doença que é mais comum com eles? Como é que é? Não existe uma doença mais comum, mas o que a gente vê bastante nessa fase de final da adolescência é questões relacionadas até mesmo ao sono. Insônia? Insônia, uma por influência das próprias da internet, computador, a pessoa passa muito tempo ligadona. E aí envolve toda a ansiedade que o final da adolescência traz, né? Escolha profissional, mudança de escola, vai para a faculdade ou vai arrumar um emprego. O próprio crescimento, né? O próprio amadurecimento, vai tendo mais responsabilidade. Então isso para alguns pode ser conflituoso. E assim, os familiares têm como intervir nisso, ajudar de alguma forma, ou eles acabam atrapalhando quando querem ajudar? O que a gente tem visto, normalmente, é a família dando apoio, dando suporte. E é importante que o paciente tenha esse suporte. Mas um suporte que não seja por causa da doença, e sim por causa da melhora do paciente. Né? Eu já vi muitas crianças que não querem melhorar do sintoma para não deixar de receber a atenção dos pais. Por quê? Porque aí, se os pais só dão atenção quando a criança fica doente, ela vai querer ficar doente sempre. Sempre, para ter os pais perto. Então, assim, o familiar, ele ajuda conscientizando a pessoa, ele ajuda dando atenção não só para o problema, não só para a doença, mas para o que a gente chama de aspectos saudáveis. Todo indivíduo tem aspectos saudáveis e a família precisa aprender a valorizar esses aspectos também. E ainda assim no ambiente familiar, a gente sabe que às vezes a gente acaba perdendo pessoas queridas. Isso pode ser um fator da pessoa desenvolver uma doença psicossomática? Pode ser, porque cada um lida com a perda de forma diferente, né? Então, se a perda para mim é uma coisa insuportável, horrível, eu vou acabar pode ser que eu desenvolva um sintoma psicossomático, uma doença psicossomática. Pode ser que eu desenvolva, eu falo de câncer porque é uma das mais fortes, né? Mas pode ser que eu tenha uma enxaqueca, que eu tenha uma fibromialgia, que eu tenha uma gastrite, né? Que eu tenha uma artrose, uma artrite, quer dizer, doença de pele, né? Tem muitas doenças de pele que estão relacionadas a contato, né? A pessoa tem dificuldade de contato. Então, assim, como é que a pessoa que perdeu alguém, ela vai reagir diante dessa perda? Se para ela isso for uma coisa insuportável, ela pode desenvolver um sintoma para aliviar o corpo. Então, a nossa mente ela é muito inteligente, né? Ela tenta se defender daquilo que incomoda. Está incomodando, eu posso acabar encaminhando isso para o meu corpo. No caso dos idosos, que eles acabam sendo pessoas muito, né, calmas, sozinhas às vezes, isso pode também ser um fator? De que forma? Nos idosos, a relação acaba sendo bastante diferente em função da faixa etária. Já é uma faixa etária que todas as funções do organismo já estão mais deficientes do que uma pessoa... Está mais frágil, né? Ele já está mais frágil. E aí, o quanto que esse idoso recebe de suporte? Ele tem uma rede de apoio, porque a gente tem percebido assim, se é um idoso ativo, se é um idoso que participa de algum grupo, se é um idoso que... animado, né? Vive bem. Isso, que não fica lá se lamentando, reclamando de tudo. Esse idoso ele vai ter menos doença, de modo geral, mesmo ela sendo psicossomática ou não. Então, a gente tem aqui na FAG o grupo dos idosos, né? Onde eles fazem várias atividades, tanto físicas quanto... Né, tem o estagiário de psicologia trabalhando também, para trabalhar essa questão do emocional. E o que a gente percebeu é justamente isso. Quando eles têm uma atividade, quando eles têm um compromisso, quando eles têm que, né, estar lá e participar de uma coisa que é para eles, o bem-estar deles acaba gerando menos doença. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio, de certa forma. Não pode trabalhar demais, não pode trabalhar de menos. Exatamente. A ideia é o equilíbrio. Por isso a terapia é tão importante. Porque quando eu faço a terapia, eu me conheço. Eu sei qual é o meu equilíbrio, qual é o meu ponto de ruptura. Né? Até onde eu aguento, até onde eu suporto e até onde eu posso me colocar. Ou eu preciso me retirar e dizer, olha, agora eu tenho que ficar aqui quietinho, paradinho. E vai muito da personalidade da pessoa, então. Porque tem aquelas pessoas que são estressadas, tem aquelas que são calmas demais. Como é que é isso? Não só da personalidade, né? Porque aí a personalidade, vamos pensar assim, que tem influência do meio,
da família, da cultura que a pessoa vive, do lugar, da sociedade, né? Por exemplo, se a pessoa frequenta uma igreja, provavelmente ela vai ter um superego mais rígido, né? Ela vai ter mais problema com culpa do que uma pessoa que não frequenta. Então, tem várias coisas que a gente precisa avaliar das relações sociais dessa pessoa, do lugar que ela foi criada, como que era a criação, se era muito punitiva, se os pais eram muito autoritários, se era muito liberal, né? Podia fazer o que queria, então aí o id acaba se sobressaindo. E hoje é tudo tão liberado, a internet acaba sendo uma ferramenta assim para atrair esse tipo de coisa, de doenças psicossomáticas, por você se entregar muito a esse meio, de envolver com pessoas que depois você queria estar perto e não pode. Não, a internet ela não favorece o desenvolvimento da doença psicossomática, ela favorece outras coisas, né? Favorece outros conflitos, por exemplo, a dificuldade de manter contatos, né? A pessoa usa muito a internet como fuga para mostrar o próprio eu, né? Então é muito mais fácil eu me relacionar ali teclando e escrevendo o que eu penso, o que eu acho, sem ninguém me ver, do que eu ter que olhar olho no olho e dizer o que eu penso. Então acaba sendo uma fuga mesmo, né? Mas não que ela vá proporcionar a doença, não. Até pode, tem casos de pessoas viciadas, né? Mas aí o vício da internet é como qualquer, o mecanismo é como qualquer outro vício. Quando uma pessoa chega assim no consultório, como é que o psicólogo lida com essa situação? Eu tenho pressão alta, por exemplo. Como é que eu vou lidar com isso sabendo que isso é psicológico? É bem lembrado, a questão da pressão alta é uma doença psicossomática bem comum, né? Porque é como se a pessoa fosse uma panela de pressão, né? Ela vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e um dia pode explodir. Se explodir é quando dá o AVC, quando dá o derrame, é quando daí já complicou tudo, Tá né? no limite. Já passou do limite, né? Porque quando tá no limite ela ainda consegue segurar. Ela tá com a pressão alta, mas ela ainda segura. E é assim, veio com essa queixa, com esse sintoma. Eu vou avaliar o paciente e vou investigar o que é que está causando essa pressão no indivíduo. Por que o indivíduo está se pressionando tanto? O que está gerando toda essa ansiedade, todo esse descontrole, né, emocional, para ele ter que estar deslocando para a pressão? Porque assim, não é simplesmente, eu tenho um sofrimento e aí eu não, eu vou criar um sintoma. Não, o sintoma que é criado, ele está relacionado ao conflito. Então, se é por exemplo, se é um conflito de contato, ele não vai desenvolver o câncer. Talvez sim, mas um câncer de pele, então, né? Vai ser algo que está relacionado àquele conflito. Então, para fugir dele, como você tinha falado. Isso. Antes. Por exemplo, a gastrite, né, que está relacionado com o aparelho digestivo. Tudo que envolve o aparelho digestivo tem a ver com a pessoa não conseguir digerir as coisas. Então, tem uma questão simbólica aí. A pressão alta está muito relacionada a afeto. Né? Então, pessoas que têm dificuldade de afeto, problemas com afeto, provavelmente vão ter pressão alta. Bom, e para finalizar essa nossa conversa, professora, qual seria o conselho para as pessoas que estão em casa e estão identificando aí algum desses problemas? Então, o meu conselho seria, procure um psicólogo, faça uma avaliação, veja se você tem alguma coisa psicológica que está interferindo, que está causando esse problema. E assim, você vai no psicólogo, você vai fazer uma avaliação. Aí ele vai te dizer se você precisa fazer um tratamento psicológico ou não. Não é todo mundo que precisa, né? Mas seria interessante fazer essa avaliação e identificando isso, fazer a terapia para poder se conhecer melhor e para não precisar ficar sofrendo, o corpo pagando pelo sofrimento emocional. Muito obrigada pela sua presença, foi um grande prazer recebê-la, professora. Eu que agradeço. Bom, e você de casa agora pode acompanhar o Insight também pela internet, no www.youtube.com/insight.tvfag. O nosso programa fica por aqui. Até a próxima!